E aí, pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Caramba, fim de semana no Rio, né? Maneiro, bacana. Muito frio na cidade, mas também muita diversão. Graças a Deus a nossa cidade oferece isso. E nesse fim de semana tem Flamengo, né? Flamengo lá em Porto Alegre vai enfrentar o Internacional. O Flamengo viajando nesse sábado para lá. Aliás, o Flamengo vai ficar lá direto, tá? O Flamengo não volta para o Rio de Janeiro até depois do jogo pela Libertadores contra o mesmo Internacional. E sobre esse jogo, eu quero abordar especificamente a presença de um jogador que havia tempo não entra em campo, ou há muito tempo não entra em campo, que é o Nico Della Cruz, o volante rubro-negro, que está aí há muito tempo envolvido com problemas físicos, com problemas de lesão, algumas crônicas, outras de trauma, inclusive essa mais recente é de trauma, mas o fato, e é o que eu quero abordar muito aqui com vocês, é o que será o futuro do Della Cruz do Flamengo, né? Possivelmente o Della Cruz vai entrar em campo contra o Internacional, vai jogar alguns minutos, mas e aí? E o futuro? Eu vou falar mais sobre isso, mas antes eu queria fazer aquele pedido de sempre, né? Por favor, deixa o like, lá toca o sininho para você poder receber as notificações. E se porventura esse vídeo chegou até você e você ainda não me segue, poxa, por favor, quebra esse galho aí, me segue aí para que a gente possa debater e conversar muito sobre o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, mas o assunto é o Della Cruz, né? O que será o futuro do Della Cruz? Eu estava fazendo conta hoje, né? A gente está na metade de agosto, então a gente tem cerca de 15 dias. E mais setembro, outubro, novembro e dezembro, praticamente inteiro, né? Então são 4 meses e meio que esse jogador vai ter a oportunidade de mostrar se o Flamengo pode realmente contar com ele na próxima temporada. E isso não é necessariamente uma crítica ao jogador. Tecnicamente, ninguém discute a qualidade desse atleta. A grande questão é, o Flamengo está conseguindo tirar proveito desse atleta? Está conseguindo usufruir do custo-benefício desse atleta? Porque se a gente colocar aí na ponta do lápis, o custo-benefício do Della Cruz é bem ruim, né? Eu me lembro bem, inclusive, que o companheiro Cristiano Oliveira, lá do canal No Mundo da Bola, ele sempre tocava nessa tecla, que o Flamengo não deveria contratar o Della Cruz. E do lado de cá eu assumo, eu fui ferrenho defensor da contratação do Della Cruz, embora soubesse que ele tinha um problema crônico no joelho. No entanto, eu esperava, eu tinha confiança que a comissão técnica, o departamento médico do Flamengo ia saber administrar essa questão para poder aproveitar bem o jogador. Isso já não aconteceu em 2024. Em 2025, no começo da temporada, tudo indicava que o Della Cruz ia ser aproveitado de uma forma mais racional, mas novamente voltou a ter lesões, repito, lesões crônicas, lesões de trauma, e não conseguiu desempenhar o seu melhor papel. E aí fica a dúvida, né? Se não conseguiu fazer isso até agora, será que o Flamengo vai conseguir, a partir de agora, gerir bem o Della Cruz? Porque são duas questões. Uma, né, é o aproveitamento esportivo do jogador em 2026. Vale a pena apostar nele? Essa é uma questão. E a segunda questão, se não aproveitar, se achar que não deve aproveitar, como é que você vai oferecer esse jogador no mercado? E aí entra um outro fator, que é o Flamengo atirando no próprio pé, né? Que foi o episódio do ex-diretor médico José Luiz Runco, praticamente inutilizando o jogador. Qual é o recado que você dá pro mercado desse jeito? Pô, esse jogador não presta, esse jogador não vale nada. E aí quem é que vai comprar? Assim, esquece o Flamengo recuperar o investimento, né? 16 milhões de dólares pagos à vista como multa contratual, algo que foi exigido pelo River Plate na época. Esquece. O Flamengo jamais vai recuperar esse valor. Se o Flamengo tiver o objetivo de repassar o jogador, é bom colocar já algum empresário ali para trabalhar, para tentar colocá-lo talvez na MLS, lá nos Estados Unidos, ou talvez na Liga Árabe, onde a exigência física, inclusive, é muito menor, porque aqui no futebol brasileiro, do jeito que é o calendário, vai ser realmente muito difícil de ele ser aproveitado. Só para vocês terem uma ideia, quantos jogos o Flamengo fez na temporada? Um monte, né? Sabe com quantos o Della Cruz atuou? 9 no Campeonato Brasileiro, ou seja, meio turno do Campeonato Brasileiro, ele esteve em campo, não necessariamente atuou por muitos minutos. E na Copa Libertadores, 4 jogos. O Flamengo disputou até agora 6 da primeira fase, mais o jogo com o Internacional, ou seja, 7 jogos. Ele teve em 4 jogos, ou seja, até não é uma participação tão pequena. Mas, considerando o investimento que foi feito, a importância do jogador, é uma participação pequena, né? Se esperava muito mais. Você pega outros jogadores com status de titular do Flamengo, você olha essa participação de 4 jogos do Della Cruz na Libertadores, a gente pode colocar aí na régua e achar que é uma participação pequena. Enfim, eu convido você, inclusive, aí para comentar, dar a tua opinião. Foi pequena a participação do Della Cruz na Libertadores? É um custo-benefício bom, ruim? O Flamengo deve investir nele para a próxima temporada, fazer algum tipo de trabalho físico
para tê-lo esportivamente no próximo ano, ou não, na janela de transferências no fim do ano, tentar repassá-lo de alguma forma e com um dinheiro que for originado dessa possível negociação, tentar investir num outro meio-campista. O fato é que o Flamengo praticamente perdeu um volante, né, nessa temporada. E aí você soma isso, a perda do Gerson, que jogou muitas vezes na posição, e a contusão do Pulgar, no último jogo da Copa do Mundo, que o está obrigando a ficar de fora do time, o prejuízo está sendo muito grande. Então, assim, o Felipe Luiz acaba sendo muito martelado pelos desempenhos do Flamengo em algumas partidas, e são críticas até justas, mas se você considerar, ele perdeu ali o elemento principal do estilo de jogo deles, né? Que são os dois volantes, os jogadores que dão ritmo, que determinam como é que o time vai atuar em campo. O Jorginho vem atuando maravilhosamente, mas sem uma parceria à altura, né? Afinal, convenhamos, nem Ala, nem Everton Araújo podem ali envergar a camisa do Flamengo na condição de titular. Eles podem até ser reservas bastante úteis, podem eventualmente como titular fazer boas partidas, porém é difícil que eles tenham uma alta regularidade em alto nível, né? Então o Flamengo precisa pensar nisso. Não sei como é que não pensou nessa janela. Assim, o planejamento do Flamengo estava muito focado em algumas posições. A perda do Pulgar, de certa forma, foi surpreendente e acabou não se planejando para contratar um volante de ofício que fosse à altura do De La Cruz, né? E aí tem uma outra questão também, os garotos da base, se esperava muito do Pablo Lúcio, e aí a gente não sabe se foi o Felipe que não investiu no Pablo Lúcio ou o Pablo Lúcio não rendeu o suficiente para ser aproveitado na equipe. Enfim, isso são incógnitas que a gente ainda vai ter nos próximos tempos, mas com relação ao De La Cruz, que, repito, deve voltar a campo contra o Internacional nesse domingo e até possivelmente na próxima quarta-feira, apesar da falta de ritmo de jogo. Mas o que será de De La Cruz nos próximos 4 meses e meio? E o que será de De La Cruz no Flamengo ou fora do Flamengo a partir de 2026? Essa é uma dúvida que a gente começa a vislumbrar já para a próxima temporada. Tá bom, gente? Fico por aqui. Mais uma vez, eu reitero aqui o que eu já tinha dito antes. Por favor, deixa o teu like. Toca lá com o dedinho no sininho para poder ativar as notificações. E se você tiver recebido esse vídeo sem me seguir, por favor, me siga. Eu tô aqui, tô lá no Twitter, que agora é X, que agora é X. Enfim, tô lá, tô colocando aqui o meu perfil para que você siga e a gente bata esse papo aí sempre sobre Flamengo. Tá bom, gente? Um grande abraço, até a próxima. Tchau!